sou Bruno Crivelin, tenho 26 anos e sou piloto Honda Race profissional de Enduro. Na hora que eu vi ele andando, vi que ele tinha alguma coisa diferente, vi que tinha um futuro grande. Na hora que ele terminou de dar a volta, que eu terminei de fazer as fotos ali, aí eu peguei meu telefone celular, tirei uma foto do number plate dele, que tinha o número 599 e o nome Bruno Crivelin. Aí eu tirei, postei no Facebook no dia, anotem esse nome que vocês vão ouvir muito falar sobre ele ainda. Então, eu conheci o Bruno, na verdade, organizando uma etapa do Campeonato Capixaba de Regularidade. A gente foi fazer o simulado da prova e daí a pouco aparece um mosquitinho lá com uma NX200, meia pelada de trilha, e eu olhei aquele moleque andar e falei, rapaz, o moleque é diferente. Eu olhava os vídeos no YouTube do Mundial, e isso eu arrepio, porque tipo, era o que eu sentia e aconteceu, o que eu sentia aconteceu. Eu acredito e não acredito ao mesmo tempo que tudo isso que eu sonhava se realizou. Está Bruno Crivelin, terceiro classificado no Campeonato do Mundo, Júnior Azul. Gente, a história do Bruno não é fácil de contar, não. O Bruno, desde novo, já começou a trabalhar, né? Foi para uma oficina de moto, começou a ter contato com as motos lá. E lá um primo dele, já 2 anos mais velho do que ele, começou a ter uma moto. Então quando ele saía do trabalho, eles iam aqui para trás de casa e quando o primo dele cansava um pouquinho, ele aproveitava e já dava uma montadinha nessa moto e treinando. Pensa que não. Eles saíram para trilha aí e um amigo dele lá tinha uma sucata de motas velhas. Desmontada, não tinha uma moto, tinha um monte de peça de moto atrás na casa dele, de DT, de todo tipo de moto. Ele falou, monta alguma coisa aí, depois o motor a gente vê. A gente faz um motor e aí eu te vendo um motor. E eu já tinha começado a mexer em moto, né, na oficina do meu tio, era mais moto de rua, mas já sabia mexer com chave, já sabia montar. Sempre desmontei minhas bicicletas também, então não tinha uma noção. E comecei a pegar uma peça de um, peça de outro, quadro, pá, e deixei ela pronta, teoricamente assim, sem o motor, sem nada. Trouxe ela aqui para casa, lembro do meu pai levar ela aqui na esquina aqui para soldar o quadro. E ele foi chegando aqui em casa com esses pedaços de moto, quadro trincado, eu levava no serralheiro ali para soldar. A moto não tinha aquelas esferinhas para fazer o jogo de direção, não tinha freio, não tinha partida, não tinha kick. Ele jogava essa moto de morro abaixo. E foi meio novo para eles também, eu chegar com a moto, eu era muito pequena, a moto já era grande. E, bom, esse amigo meu falou que, eu tenho um motor aqui, te cobro R$400. Eu não tinha todo o dinheiro ainda na época, mas eu tinha um G-Shock, um relógio e um celularzinho Nokia, daqueles que tem o joguinho da cobrinha. E eu dei o relógio, dei o celular e mais R$200 que eu tinha no motor. Montei a moto e, teoricamente, foi assim que eu iniciei mesmo a andar de moto. Aí depois fui trocando, com quase 1 ano a gente conseguiu trocar, porque a moto era muito velha, então quebrava sempre, mas o importante é que eu estava andando nela. Quando ele chegava aqui em casa de tarde, ele deitava aqui, ó. Parecia um defunto menino. Eu falei, meu filho, é isso que você quer? Não, pai, eu gosto. E a gente comprou um NX200, meu tio da oficina
chegou um cliente lá, falou que não queria mais a moto e tal. Era uma moto de rua, a gente transformou ela em moto de trilha. E ali eu acho que foi a melhor coisa, porque minha DT nem kick tinha, então tinha que empurrar para pegar. E a moto já tinha partida. E comecei a andar. Acho que minha primeira corrida de enduro foi em 2013. Aí a gente já tinha conseguido, meu tio de São Paulo me ajudou a comprar uma 230, eu tinha vendido a NX. Meu tio me ajudou a inteirar o dinheiro. Eu comprei minha primeira CRF 230, minha primeira rondinha. Teoricamente, né, que a NX era Honda também. E comecei a competir assim. 2013 foi meu ano de estreia no Capixaba de Enduro. E eu olhei aquele moleque andar e falei, rapaz, o moleque é diferente. E daí pra frente, cara, ele começou a competir no Capixaba de FIM, em 2013, com moto própria. No final do ano, eu liguei para um amigo meu, falei, Tatal, eu tenho uma joia rara aqui pra gente lapidar. Aí ele falou, você me dá uma semana para pensar? Dou. Me ligou, como concessionário Honda, olha, tem um garoto aqui na cidade e tal, que a gente tinha que dar um jeito de ajudar, tinha que dar um jeito de apoiar, porque ele é diferenciado, pilota muito bem, nasceu com Andon, aí, poxa, a gente que é concessionário ouve isso muito, né? Pedidos de patrocínio, então, pô. E ele é muito meu amigo, o Telão, né? Falei, pô, Telão, mais um, cara, será e tal? Aí fica aquela dúvida, né? Não, cara, eu tô te falando, nós somos amigos há muitos anos, esse menino é diferenciado. E aí, na época nem estava um momento bom para concessionária, estava uma época de crise e tal, eu falei, não, tá bom, vamos ajudar então o menino. Um ano depois ele falou assim, você compra o projeto comigo? Compro. E aí foi aonde que tudo começou, o Tatal preparou uma CRF 230 espetacular para o Bruninho. E aí nós juntamos uns 4 amigos, tiramos o Bruninho do serviço dele, que ele era ajudante de mecânico na oficina, tiramos meio expediente. Meio expediente a gente fazia uma vaquinha todo mês para pagar meio salário dele e meio salário ele ficava na oficina. Então pegava meio expediente para ele treinar. E além disso aí, vaquinha, ajuda de um amigo, ajuda de outro amigo, ligava para um, ligava para outro, para mandar o moleque pro Campeonato Brasileiro de Enduro. Antes dele botar para correr o brasileiro, o Telão um dia me chamou lá na loja. Falou assim, hein, precisando da sua autorização para o Bruno viajar para o Sul. Falei, mas como, Telão? Menino de menor, nunca saiu de casa, só vai na escola. Vai lá para o Sul. A gente, situação financeira um pouco fraca, né, não tem condição. Falei, não esquenta a cabeça não, que nós vamos dar um jeito. Tem um netinho, mas o Sandro Hoffman daqui que viaja, nós vamos fazer um ajuda de custo para ele aqui, para viagem, vai dar certo. E ele foi, chegou lá, pegou um pódio em 3º lugar já na primeira corrida do brasileiro. Meu nome é João de Deus Dias Neto, sou mais conhecido como Janjão Santiago. E conheci o Bruno em 2014 aqui em Aracruz. Vim fazer a cobertura da prova e fazer a cobertura para a revista Promoto e tirar fotos. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno Crivelin, que era então só um garoto e apenas uma promessa. Nessa época o pessoal fazia rifa, fazia vaquinha, fazia uma ajuda geral para poder bancar as viagens dele para disputar o brasileiro. Aí eles me contaram a história, me contaram tudo, como é que era que o Bruno estava começando a correr e com a ajuda de todo mundo se mobilizando, a cidade se mobilizando para que ele conseguisse correr as etapas do brasileiro. Aí eu falei assim, quero saber quem é esse menino, vamos ver. Aí nessa época eu conheci, vi ele andando e tudo, aí conversei com o Renato Furman da revista Promoto, para a gente fazer uma matéria sobre ele na revista, fizemos essa matéria, deu uma repercussão legal. E aí aquela cidade de Aracruz que abraçou o Bruno para ele poder disputar as etapas do brasileiro, na verdade abriu as portas para o resto do Brasil. Muita gente de fora que viu a história do Bruno, viu como era sofrido para ele ir para as etapas do brasileiro. O pessoal de fora começou a ajudar também, pessoal de Lavras, pessoal de Belo Horizonte. Muita gente de fora abraçou a causa do Bruno e começou a ajudar. Isso é muito difícil lá atrás, a gente imaginar que poderia ser. Mas uma coisa eu te falo, logo no início, conversando com ele falava, eu vou estar no Mundial um dia. Era algo para nós assim, puta que pariu. Como? Eu olhava os vídeos no YouTube do Mundial, e isso eu arrepio, porque era o que eu sentia e aconteceu. O que eu sentia aconteceu.
com a ajuda de todo mundo, muito trabalho duro. Eu sei que eu me esforço muito, né? O mérito nunca só meu, é de todo mundo, mas eu acredito e não acredito ao mesmo tempo que tudo isso que eu sonhava tipo, se realizou de chegar lá e O Bruno, ele sempre foi assim, muito focado. Na realidade, o que ele faz está na alma dele, no coração dele. Ele é apaixonado por isso. Então ele já deixou muitas vezes, né, um menino, vamos supor, de 17, 15 para 17 anos, gostava de sair, ele deixava de sair porque ele tinha uma competição no outro dia. Então ele sempre teve muito foco nisso que ele quer, ele sempre desejou. Então tudo que ele conseguiu hoje, ele teve muita perspectiva na vida, ele quis. E muitas pessoas também que ao redor dele ajudaram muito o Bruno, sabe? Então é o sonho dele, na realidade ele está realizando um sonho que ele correu atrás. Ele lutou muito por isso e ele se machucou muito por isso. Que eu senti medo, que eu fiquei... foi, acho que o Romanix 2017, quando eu venci, mas mesmo assim, terminei machucado, fui pro hospital, fiquei seis dias internados, machuquei muito internamente no meu corpo. A moto derrapou no leito de um rio e ele caiu com o rim sob uma pedra. E lá ele ficou estirado no chão por um longo tempo. Com muito esforço, ele conseguiu levantar e seguir. Até num ponto de apoio, onde conseguisse fazer um curativo e dar um remédio a ele. A gente pediu para ele parar, ele quer continuar. E aí a gente ia acompanhando, porque veio o resultado online, né? E no Romanix ele passa no waypoint, a gente vê que ele passou. Mas só porém o outro waypoint às vezes é 40 minutos, 1 hora depois daquele. E ele conseguiu ainda andar mais 3 horas e meia em pé em cima da moto, com a costela quebrada, sem poder sentar, que quando ele sentava, a costela parece que perfurava ele um pouco. Entendeu? E aí foi aquela tensão até ele subir aquele último morro lá. Ah, cara, aí pra mim foi um dos momentos mais emocionantes. Ele conseguiu chegar, só deu mal tempo dele hastear a bandeira do Brasil e ele já desmaiou. Ele ligou pra mim de dentro da UTI, ligou assim chorando, mas eu também não podia chorar no momento, porque eu tinha que dar força para o meu filho, eu estava longe, mas foi assim muito difícil, porque mãe, ela quer estar sempre perto, ela acha que ela está perto e que ela vai fazer alguma coisa. Às vezes a gente nem faz, mas a gente acha que vai fazer. Mas Deus é tão misericordioso, toda vez que acontece alguma coisa com o Bruno, ele coloca alguém na vida dele para olhar. Lá ele teve um anjo também. O Guto não abandonou ele. Ficou ele lá. Até conseguir trazer ele embora. São e salvo. A gente sabe que ele precisa voar para o mundo. Ele não é mais daqui, né? Ele não é aquele menino que a gente conheceu. Já é um cara formado, um homem de responsabilidade, com muita íntegra, com muita moral, assim... uma pessoa do coração esplêndido e muito responsável. E assim, ver ele lá fora, lá longe, a gente não podendo fazer nada, eu sabia que talvez naquela hora eu fosse o único que poderia fazer alguma coisa. Quando chegou já no Brasil, levou ele aqui no hospital, o Dr. Clebinho, o médico dele aqui do Brasil, fizeram uma geral nele com a equipe de médico toda, que já tinha o Six Days na França no próximo mês, e ele queria ir a qualquer custo, e os médicos falaram para ele, ó Bruno, o seu adversário vai ser a dor. Se você aguentar, você pode ir. E o Bruno foi. Quando acabava as provas lá no final do dia, ele estava assim, ó, cabeça baixa, que não aguentava. Mas nunca desistiu. Quem conhece o Bruno sabe que não desiste fácil e vai até o final. E a prova disso foi o Romanix, que ele terminou lá com costela quebrada, bacia trincada, uma hemorragia no rim, o pulmão perfurado, e ainda assim continuou e terminou a prova e ganhou a prova. Ele não é daqueles que desiste, não.
em casa, ele é... Aí já teve pessoas que me perguntaram assim, nossa, mas você tem um filho que é campeão dentro de casa. Mas eu falei assim, como que... Mas ele é meu filho, é o Bruno. É que eu vejo ele como uma pessoa normal, eu não vejo ele, pô, Bruno Crivellin, o cara é o fera das motos, eu não consigo ver ele assim, eu consigo ver só como meu irmão. Você vai na padaria, todo mundo pergunta, você sai na rua, o nego vai te perguntando, como é que tá Bruninho? Bruninho chega quando? É uma gratidão muito grande. A gente às vezes até se emociona quando vê as crianças no dia das provas, né? Querendo estar perto dele, se espelhando nele. Isso é muito gratificante. Essa aqui é a primeira camisa dele, o primeiro uniforme, 2013. Número 599. E quando começou a história toda. Essa do Romaníacos, e essa foi bem legal, que essa aqui a SW fez uma série especial, numerada, acho que 50 camisas, e vendeu assim, de uma vez. Muita gente que queria ficou sem. Aqui, Six Days da Itália, 2021. Six Days da França, 2017. Foi o melhor resultado do Brasil até hoje, na história. Ele caiu, o pneu pegou nas costas dele e ficou arrastando. Aqui quando ele começou no Mundial, eu não corria com o número 99, porque o número 11 estava ocupado lá fora. Aí ele teve que correr com o número 99. E aqui é uma história legal também, ó. Ele tinha que correr com o número 99. Aí teve um ano que o Dan Mundell corria com o número 11. Por isso que o Bruno tinha que correr com o número 99. Só que o Dan Mundell machucou e ficou a temporada sem correr. E eu corri no regulamento, olhei lá a brecha, que se a pessoa não tivesse corrido, ele tinha que requisitar o número de novo. Aí eu corri, entrei em contato com o Pedro Mariano, da Federação Internacional. Aí ele falou assim, não, tá liberado, porque ninguém requisitou. Eu falei, então requisita pro Bruno. E o Dan Mundell era companheiro do Bruno. Aí eu fui requisitei o número 11, que era do Dan Mundell pro Bruno. Quando o Dan Mundell foi requisitar, eu falei assim, não, já pegaram. Quem pegou? O Bruno. Ele ainda fez um post. Meu companheiro de equipe pegou meu número. Aí foi quando o Bruno começou a correr o Mundial com o número 11. O momento ápice da minha carreira, tenho certeza que foi quando eu ganhei a etapa do Mundial em 2020. Subi no pódio, escutar o hino nacional brasileiro, ver a bandeira lá em cima, para mim, eu arrepio de novo e emociono porque sempre foi meu sonho e eu sempre olhei muitos pilotos no pódio do Mundial, ver a bandeirinha lá em cima, ver o hino, todo mundo tirando o boné e escutar o hino do Brasil. E eu estar lá em cima foi... É inexplicável para mim. Última coisa então, como que você se define em uma frase? O impossível é só questão de opinião. Olhando pra você, aí eu vou chorar, você vai pedir fazer um negócio desse, cara? Eu acho que ele tinha que fazer tudo de novo, exatamente o que ele fez. Porque, cara, determinado igual ele, velho, não conheço. Que ele continue sendo esse cara focado naquilo que ele quer. Que tudo que ele quer, ele consegue, cara. Só foca. Bruno, acho que eu já te falei quase tudo que eu queria falar. Mas que se eu pudesse, acho que eu seria mesmo seu pai de verdade. Eu seria uma pessoa muito mais marcante na sua vida do que eu fiz e se algum dia falhei, me perdoe que só foi na intenção de acertar. Ô Bruno, como eu disse no depoimento aqui, cara, é muito ruim a gente se arrepender daquilo que a gente não fez. E eu, graças a Deus, não tenho esse arrependimento, porque no dia que você precisou de mim, eu dei o sim, que hoje eu sou uma pessoa grato por eu não ter negado aquele apoio naquele momento e fazer parte dessa história maravilhosa sua, que está só começando. A gente sabe que você ainda vai conquistar muita coisa, eu quero estar junto com você durante toda a sua carreira, se Deus quiser. Como agora não como patrocinador, mas como um amigo, uma pessoa da família.
Cara, manda ver, continua nessa vibe sua que todo mundo tá, pô, feliz demais de estar contigo. Filho, te amo muito, você sabe. Desejo o melhor na sua vida. Muita saudade, tá? Tive que começar a aprender a viver com a sua distância e oro muito por você. E eu sei que Deus está sempre te guiando em todos os seus caminhos. Um grande beijo. Oh, meu filho, para falar a verdade, o papai não acreditava que você ia se tornar isso que se tornou, porque eu nunca tive um contato com moto, você nunca teve também um contato com moto, do nada apareceu a moto e você, cada dia que passava, foi evoluindo e foi evoluindo. Isso nos tornou um orgulho muito grande para sua família, para os aracruzenses, para os brasileiros e até no exterior. Tem até uma palavra que o Xande falava quando você foi para o Brasileiro. Eu não quero viajar para ver o Bruno correr no Brasileiro. Eu quero juntar minhas economias para ver Bruno correr no exterior. E isso não demorou nada. De um ano para outro já virou realidade. Bruno, tô esperando você ser campeão mundial e seu irmão te ama. Beijo. Te amo, sua filha da mãe. Obrigado. Tá bom, né?